Vamos orar? Curva a sua fronte, feche seus olhos. Senhor, no nome de Jesus, eu quero entregar e continuar entregando, Senhor, essa juventude. Eu quero continuar entregando, Senhor, essa juventude, esses jovens. Mas, Deus, eu quero pedir uma coisa ao Senhor, quando eu estava ali no meu canto, orando. Quando eu estiver aqui ministrando a Tua palavra, Pai, Tu venha estar quebrando todas as cadeias do inferno, todas as potestades que venham tentar se levantar, Senhor, contra os lares dos Teus filhos. Oh Deus, eu estava ali naquele canto, o Senhor estava falando algo que eu não sei o que é, mas que o Senhor venha repreender toda cilada do diabo. Ó Deus, quando estiver aqui falando da Tua palavra, Senhor, a preciosidade que ela nos traz, a alegria, a afirmação e a confirmação de uma transformação, de uma mudança, de uma cura, Tu venha estar trabalhando no lar de cada um desses jovens. Deus venha estar guardando aonde estiver a sua família, aonde tiver o filho, como o meu lar. Deus, eu quero pedir ao Senhor, libera anjos poderosos para guerrear a partir de agora, quando estiver ministrando a Tua palavra, Deus. Porque quando nós abrimos o livro da vida, no mundo espiritual, uma luta, Senhor, que nós não conseguimos mencionar, mas pelo poder do nome de Jesus, eu entro pela Tua palavra com toda autoridade, quebra todas as cadeias do inferno, Senhor. E quando estiver também ministrando a Tua palavra, venha estar liberando, ó Deus, a porção do Teu Espírito de cura, de manifestação, Deus, de vitória para a vida dos Teus filhos. Porque, Pai, não tem estudo, não tem faculdade, não tem seminário, não tem, Senhor, nenhuma formação acadêmica, a não ser pela liberação do Teu Espírito, ó Pai. Porque se Teu Espírito quiser falar, Ele fala. Se não quiser falar, Ele também não fala, ó Deus. Mas no nome de Jesus, eu quero pedir isso início ao Senhor. Porque eu não tenho algo a mais a passar para esses jovens, a não ser a Tua palavra. Porque de Eric não vem nada, de Eric não tem nada, mas pelas Escrituras Sagradas, pela presença do Teu Espírito que se faz nesse lugar, Senhor, o Senhor pode mudar céus e terra. Eu creio ainda pelo poder do Teu nome, que se porventura tivesse alguém dentre nós com uma certa deficiência, pelo poder da palavra, ele podia andar, falar e ouvir, porque tem a Tua palavra e há a presença de Jesus no nosso meio. Então, ó Deus, no nome de Jesus, assim, ó Deus, eu só confirmo aquilo que o Senhor fez até agora para nós, porque a partir de agora, o Senhor seja bem-vindo a esse lugar mais e mais, como já foi declarado, ó Deus, que entre o Rei da Glória, que entre o Rei da Glória, que entre o Rei da Glória, e o Senhor se faça à vontade em nosso meio, em nome de Jesus. Eric, por que essa oração? Não sei. Só sei que quando eu estava ali, estavam vocês cantando o hino e eu estava orando a Deus para quebrar toda a cadeia do inferno. Não sei se é por causa da pregação que tem para te dar, porque eu não tenho nada para te trazer, mas a palavra tem algo para falar para nós. Mas nós vivemos num momento e num mundo, a qual no mundo espiritual, uma luta que nós não temos noção. De repente você que está aqui nessa noite não tem a noção. Mas a Bíblia me respalda e diz que a luta minha, sua, não é contra a carne, mas é contra principados e potestades. E nós estamos vivendo dias no Brasil de uma luta espiritual tamanha. E o tema da pregação, se você gosta de anotar, não espere para amanhã a tragédia que pode ser evitada hoje. Não espere para o amanhã a tragédia que pode ser evitada hoje. Aqui dentro de nosso meio, nessa noite, tem jovens que de repente não trabalham ainda, porque está se dedicando ao seu estudo, porque está se dedicando à sua faculdade, porque está se dedicando à sua formação acadêmica. Tem jovens aqui, de repente, no nosso meio, que trabalhavam, mas hoje, pela deficiência que anda no nosso país, está desempregado. Tem jovens aqui que no nosso meio, que está procurando primeira porta de emprego, que nunca trabalhou, não sabe nem como é, mas já está buscando ela.
Tem jovens aqui no nosso meio que já está trabalhando. Tem jovens aqui que no nosso meio que já é um liberal do seu trabalho, já tem seu escritório ou tem a sua empresa. Tem jovens aqui no nosso meio que tem problema em casa com família. Pais que precisam ser libertos. Mães que precisam ser libertas. Tem jovens aqui que no nosso meio que está fazendo faculdade, mas há dias não vai à aula porque tem uma crise que fala o país. Aí não paga os profissionais e não pode ter aula. Tem jovens aqui no nosso meio com itens e itens e itens e itens e itens, coisas. Mas o Leandro estava comentando aqui no meio do louvor, e na hora que deu o intervalo, ele começou a orar e dizendo, nós temos que orar, e eu quero levantar uma oração. Não foi isso que ele falou? Chamou até um jovem aqui para poder orar, para que houvesse, ou que porventura, com a graça do nosso Deus, a paz sobre o nosso estado. E eu quero te mostrar na Bíblia, querido, o porquê que eu te dei esse tema. Que eu e você não podemos esperar algo de amanhã que pode ser evitado hoje em uma grande tragédia. Neemias, eu vou esperar você abrir. Não espere para amanhã a tragédia que pode ser evitada hoje. Todos acharam Neemias? Saúde. Diz assim, ó. Neemias primeiro. Perdão. Desculpa. A gente vai ler um pouquinho Neemias aí, mas começa no livro 1, por favor. Pode ficar sentado mesmo. Hoje eu quero bater um papo com vocês, que até por sinal eu não sei pregar. Eu estou aprendendo, mas eu quero bater um papo com vocês. Diz assim, ó, posso ler, amém? Neemias primeiro. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu, Neemias, tá? Estando eu, Neemias, aí não diz, mas era o Neemias que estava falando, na cidade de Suzã, veio Anani, um de seus irmãos, com alguns de Judá. Eu estou lendo pausadamente para você entender, tá? Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o sírio de acerca de Jerusalém, e disseram-me, os restantes que não foram levados para o sírio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Atenta para o verso 4. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Capítulo 2, verso 19, por favor. Diz assim, porém Sambalate, o Horonita, Tobias, servo de Amonita, Gesem, o Arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram, que é isso que fazeis? Quereis rebelar contra o rei? Verso 20, então lhes respondi, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Capítulo 4, por favor, verso 3. Todos acharam? Estava com ele quem? Tobias, o Amonita, e disse, ainda que edifique, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojos numa terra de cativeiro.
Não lhe encubras a iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira, na presença dos que edificam. Assim edificamos um muro, todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Olha só o verso 7, queridos. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começava a fechar as brechas, ficaram o quê? Sobremodo irados. Verso 9. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. Capítulo 6, por favor. Já está acabando. Olha o que diz verso 6, capítulo 6, verso 1. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e não só se contentando, Sambalate, Tobias, Gesem, os restos dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem mandaram dizer: vem, encontremos nas aldeias do vale de Ono, por intentavam fazer mal. Enviei-lhes mensageiro a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra, enquanto eu deixasse for ter convosco. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, eu, porém, dei sempre a mesma resposta. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez. O cara não se cansava, rapaz. O qual trazia na mão uma carta aberta. E o teor dizia: entre os gentes se ouviu, e Gesem diz que tu, judeus, intentais revoltar-vos, por isso reedificais o muro. E 2ª vez se diz: quereis ser o rei deles? E puseste profetas para... Olha só, hein? E puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é o rei em Judá? Ora, o rei ouvirá isso, e segundo essas palavras, vem, pois, agora, consultemos juntamente. Verso 8, mandei dizer de tudo que dizeis, coisa nenhuma sucedeu, tu, do teu coração, é que inventas, porque todos eles procuraram atemorizar, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Adelaías, filho de Meatebel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, fechamos a porta do templo, porque virão matar-te, aliás, de noite virão matar-te. Porém eu disse: homem, como eu fugiria, e quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então, Neemias, hein? Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Verso 14. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, no tocante a estas suas obras, e também da profetisa Noadia e dos mais profetas que procuravam atemorizar-me. Vire para mim no instante. Não termina aqui, mas o final tem que deixar para daqui a pouco. Queridos, eu passei alguns versículos te mostrando que um grupo de rapazes estava tentando de alguma forma parar Neemias para não reedificar o muro. Se tu reedificar o muro, Neemias, vai vir raposa e vai destruir. Até levantar profecias falsas contra Neemias, levantaram profecias falsas contra ele. Mas eu quero te dizer uma coisa, no início eu perguntei, no início eu falei que tem jovens aqui que trabalham, de repente outros não. Um que está seguindo carreira, outros não. Uns que já são profissional liberal e outros não. Mas eu te pergunto uma coisa, você vai esperar a tragédia chegar ou você vai tentar buscar com que ela não aconteça?
Livro 1 de Neemias, o que Neemias fez, querido? Não havia tragédia, não havia destruição, havia um comunicado que ele mesmo falou: eu ouvi que a minha família está vivendo grandes dias de terrores. Volta lá no capítulo 1 de Neemias. Disseram-me, verso 3, o restante que não foram levados, achavam na província, e estão em grande miséria e desprezo, e os muros de Jerusalém estão derribados, e as suas portas queimadas, tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Leandro não esteve comigo, não viu o tema, não passei nada para ele do esboço, mas ele comentou algo que um pouco mexeu comigo, que tem dentro da palavra, porque eu fico feliz quando acontece isso. Porque se acontece essas doideiras às vezes dentro do culto, é porque o Espírito Santo já está testificando o que vai ser falado aqui antes. E o diácono Leandro falou: vamos levantar um clamor para a nossa cidade de Nova Iguaçu, porque já não está mais suportável os assaltos. Querido, eu vou esperar acontecer uma tragédia na esquina da igreja, se eu posso preparar ela antes de vir. Eu não posso esperar para amanhã, Leandro, a tragédia que pode ser evitada hoje. Neemias não esperou pegar uma condução, pegar um jumentinho, um cavalinho emprestado para ir a quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros para resolver o problema do muro. Não, querido, da onde ele estava, ele já começou a resolver a situação. Chorei, lamentei e tive por alguns dias jejuando. E eu te pergunto uma coisa, queridos. Deus falou comigo fortemente essa palavra e eu nem sabia que eu viria trazer pregação hoje, mas Deus já tinha visitado na minha casa e me confirmou dentro da igreja num culto de segunda-feira. Tem jejuado pela empresa? Você tem jejuado pelo teu trabalho? Você tem jejuado pelo teu patrão ou tu fala mal dele? Patrão horizonte, queria aumento e não me dá. O cara anda de BMW. Que dane-se, com todo o respeito, que ele anda de BMW, de Porsche, de Ferrari. O lance é teu e Deus, não é ele e você. Mas você tem jejuado por ele? Ou você esperou a tragédia chegar na empresa para depois você jejuar? Ei, querido, o que eu não espero para amanhã acontecer, eu estou evitando hoje. Prepara hoje e já jejua por ele. Ah, mas a minha chefe é muito chata. Jejua por ela, porque se Deus bradar, ela perde o cargo, e se Deus quiser, você assume ele. Que isso, irmão? É sério. Tem prova de um aqui diante de vocês. Hoje eu somente lá na empresa, que eu abri mão de algumas coisas para montar meu negócio. Mas antes eu prestava conta com um serviço. Eu antes era funcionário público. Abri mão, querido. Que isso? Abri mão. Abri mão porque chegou um momento que eu adorava a Deus, eu adorava mamão. E a Bíblia fala que água doce não pode jogar água amarga. Ou amarga ou doce. Então eu falei, renuncio, pode me dar baixo, estou indo embora. Que isso? Vai perder? Só bota o paletózinho, assina a folha de ponto e volta para casa. Estou indo embora para o meu escritório e depois eu vejo o que eu faço. Mas antes disso, uma pessoa se levantou contra mim lá. E foi até o chefe maior e falou, transfere ele, porque ele não dá para trabalhar. E eu morava em Nova Iguaçu, era responsável de um setor em São Gonçalo e fazia faculdade no centro do Rio, na Moraes Júnior. Bati com um carro no adulto, uma vez que eu dormi no volante, peguei a mureta do adulto e fui arrastando de fora a fora assim. Só acordei sem retrovisor e pneu furado, porque eu estava cansado. Deus me livrou. E essa pessoa fez isso comigo. E o ofício estava preparado para eu ir para Poço. Você nem sabe onde fica isso. Perto de divisa de São Paulo com o Rio de Janeiro. Ia me mandar para lá. O castigo dele é esse.
eu dobrei meu joelho na minha sala, orei, falei, o Deus do céu que eu sirvo é o Deus da minha justiça. Ele se levantará por mim. Lembra de Jó? Eu sei em quem eu tenho crido, e que por mim, até o final da minha história, vai se levantar, mais ou menos assim, porque até o final da história de Jó, Deus se levantou por ele. E eu fui para casa, jejuei e orei, e quando eu voltei na segunda, isso foi na sexta, quando eu voltei na segunda, o chefe me chamou e falou assim, Eric, a partir de hoje assume o lugar da menina e manda ela entrar que eu estou transferindo ela. É Deus, querido. É Deus. Mas você não pode esperar o inevitável se tornar evitável. O que você pode fazer agora, você não pode deixar para amanhã. Porque amanhã pode ser uma tragédia. Nós estamos vivendo dias, como o Leandro falou, de muitos terrores. Mas eu vou esperar a Rocinha descer para invadir um comando do quartel qualquer um, queridos. Eu vou orar pela nossa cidade agora. Eu vou jejuar agora para os comerciantes. Eu vou botar em prática minha oração pela minha família. Quando você sai de casa, você pelo menos antes de sair, para no portão e pede, Deus, desça sobre mim, Efésios 6:10. Ou tu já sai, já atrasado e vai embora. Se está assim, cronograma o teu negócio, acorda um pouquinho mais cedo e ora e vai trabalhar, que o seu dia será diferente no nome de Jesus. É sério, querido, eu estou trazendo uma história de um homem que quando ele soube de uma notícia, ele lamentou, chorou e jejuou por alguns dias. E a sua família foi toda reedificada. Verso 6, olha o que está no mesmo capítulo aí. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos, os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometidos contra ti, pois eu, querido, que oração é essa? Pois eu e a casa de meu pai temos pecado contra ti. Neemias era copeiro do rei, e o cara estava vivendo uma vida reta, mas para ele, Evandro, veio uma condição de uma família transformada, de um muro reedificado, Leandro. Ele se colocou na condição de deficiente espiritual, como a família dele, falando, Deus, pelos meus pecados, e o pecado da minha família, sara eles e reedifica aqueles muros. Será que às vezes nós paramos na nossa casa para orar e falamos com Deus, por causa de repente de alguma coisa minha, por causa da minha necessidade contigo, porque sem ti eu não posso fazer nada, manifesta a tua glória, se colocando na condição de totalmente dependente aos pés da cruz, querido? Muitas vezes não. Muitas vezes não. Sabe o que a gente fala? Se ele não quer nada com Deus, não posso fazer nada. Podemos sim. Podemos sim. Podemos nos colocar na brecha. O bispo essa manhã falou uma palavra que muito mexeu com o meu coração. Não vou pedir ninguém para levantar a mão, quem estava na consagração, que não é meu perfil isso. Mas ele falou, através do profeta Ezequiel, quero achar nessa circunvizinhança, ou nessa cidade, como você queira, ou nessa província, que possa estar disposto para estar na brecha. E a Bíblia fala que Deus não encontrou sequer um. Você está disposto para estar na brecha? Você está disposto para estar orando para a tua família ser reedificada? Você está disposto para estar orando, ainda que venham dizer lá o comentário nos corredores da empresa, aí tem uma lista, hein? Tu está nela? Vai rodar. Meu irmão, Sambalate e o grupo do inferno aqui, que isso era espiritual, irmão. O rapazinho chegou a dizer, olha, vai reedificar o muro, a raposa vai vir e vai derrubar. Que vem a raposa, o capeta, os abuseus, os heteus, o que for quiser, meu irmão. Maior que está com nós do que está lá no mundo. Não tem esse papo às vezes no meio do corredor? Aí, Leandro, está sabendo a notícia? Tem uma lista aí, será que tu está? Será que tu não está? Ei, querido, eu ouvi isso, irmão.
A gente tem que pregar o que a gente vive e ouvir isso lá no centro do Rio de Janeiro. Tem uma lista aí, vai todo mundo para a Barreira, tu tá na lista. E o cara que falou que eu ia para a Barreira, ele foi, eu fiquei, irmão. Queridos, não temos que dar ouvido aos diabos da vida, não. Não tem que investir o teu tempo diante de uma TV, não. Investe o teu tempo dobrando o teu joelho e fala, Deus, não pela palavra do Eric, porque o Eric não está com nada, mas por causa da tua palavra de Neemias. Ele orou, jejuou e lamentou, e o Senhor reedificou. Reedifica minha família, reedifica aquela faculdade, Senhor. Faça que o Senhor toque aonde tem que tocar, aonde for necessário, e libera o pagamento daquelas pessoas. Ei, irmão, não é tua família, mas você vai pedir para Deus reedificar, e Deus vai ouvir, porque a Bíblia fala que Deus ouve a oração do justo. É mais ou menos assim, dessa forma, só que a gente tem que entrar no mundo espiritual, que eu falei do início. A oração, que Deus libere para nós, enquanto estamos aqui, uma proteção para a nossa família. Ei, irmão, enquanto nós estamos aqui, tem um mundo espiritual lutando contra nós, para o que está sendo declarado aqui nesse altar, não chegue na tua casa, mas no nome de Jesus, o diabo vai ser restruído, repreendido e anulado pelo poder da palavra do Senhor. Porque muitas das vezes, quando a gente chega em casa, o que o Leandro pegou, que é difícil até falar diácono, mas diácono Leandro pegou, o que o bispo pegou no domingo, o que o pastor Otávio pegou na quarta, pastor Lindo na quarta de manhã, pastor Luiz na sexta, chegamos em casa e esquecemos. Mas se nós tomamos posse, não da palavra do homem, mas da profecia usada pela palavra do homem, as coisas serão diferentes, queridos. Se nós vivermos o que Neemias colocou aqui, eu orei, eu jejuei por alguns dias, Deus vai reedificar. Deus vai reedificar. Se é um problema lá de saúde, Deus vai reedificar. Se é um problema de porta de emprego, querido, pode falar que está em crise. Eu não estou em crise, eu estou em Cristo Jesus. A igreja não está em crise, diácono Leandro, a igreja está em Cristo Jesus. Ah, mas era que você está tentando botar pano branco no negócio, meu irmão. Ou eu vivo pela fé, ou então eu não vou viver mais. Você quer uma outra notícia para a glória do Senhor? Eu botei uma meta na fábrica de algo. E até quarta-feira eu estava vendo escuridão. Um bom sentido. Dobrei meu joelho e falei, Deus, até final de semana, eu quero a caminhonete carregada. Irmão, eu estou falando isso para a glória do Senhor. Eu entrei dentro da fábrica sozinho, estendi a mão sobre os vasilhames, fui tocando com a ponta do dedo. Falei, aqui, Senhor, abastece, abastece. Porque quando a gente trata, como o diácono Leandro falou, com fé, Deus vai fazer alguma coisa aqui nessa noite. E a picape está guardada, porque não tem como mandar, que ela está carregada. E detalhe, eu não consegui pegar tudo, porque eu tive um compromisso com a igreja, parei tudo, estou me ligando, falei, não vou, porque eu tenho um compromisso, tem que ir em outro lugar. Ei, querido, ou eu vivo pela fé, ou eu não vou viver mais. E se for pela fé, Deus faz algo sobrenatural sobre nossas vidas. Mas era que rolou um papo lá, meu irmão, deixa o corredor falar o que quiser, porque muitas das vezes o corredor não é de Deus, o corredor está sendo usado pelo demônio. Fala você com Deus. Que isso? É porque corredor da empresa é só coisa que não presta. Corredor de empresa, corredor de faculdade é só coisa que não presta. E tu viu que professor é chato, e tu, pô, é chato mesmo. Abençoa o cara, ora por ele. Que se tu precisar de 2,5, ele pode te dar, não vai nem te exigir que você faça matéria. Tu está pensando o quê? Meio na faculdade é como fosse 10 na salinha da Sara, filho. Ora por ele. Ora por ele. Tu está rindo, mas eu sei o que é isso, irmão. Às vezes tu leva o trabalho e fala, faltou uma 0. E dá com vontade assim, ó. Dá mais quem fez direito aí. Mais ou menos assim, né? Ora, queridos, jejua. Quantas vezes nós tivemos oportunidade de jejuar por alguma coisa? E vem cá, olha só, jejum, que eu estou querendo dizer aqui,
e que Neemias colocou, não é aproveitar dessa palavra e falar, ai, vou jejuar para um bonitão aparecer. Cuidado que o bonitão pode virar sapo. Não, é levar mais a sério. A Bíblia fala em Eclesiastes que é tempo para todas as coisas. Investe no teu estudo primeiro. Investe na tua formação acadêmica. Depois pensa nisso, que vai ter muito tempo para isso. Vai ter muito tempo para isso. Investe na tua vida espiritual. Que não adianta eu estar bem com a sociedade. É sério que eu vou te falar. Não adianta eu estar bem com o meu companheiro ou com o meu companheiro. E eu não estou bem com Deus. Não vai valer de nada. E eu vejo aqui que Neemias conseguiu reedificar o muro por uma coisa. Você vê aí, por favor, Neemias 2, verso 3. Não, verso 2, desculpa. Você sabe que Neemias servia o rei, né? Acredito que todos sabem disso. Senão depois você dá uma estudada aí. Ele provava um vinho e servia o rei. E olha o que ele aconteceu no capítulo 2 de Neemias, verso 2. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não está doente? Tem ser tristeza de coração. E então temi sobremaneira. E respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada, tem portas consumidas pelo fogo. Você vê aí, querido, para um minutinho, tem portas consumidas pelo fogo, a cidade não estava destruída. Por isso que eu te trouxe um tema: não espere para amanhã o que eu posso fazer hoje para não acontecer uma grande tragédia, ou então não espere para amanhã a tragédia que eu posso evitar hoje. Verso 3, e respondi, viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde sepulcro meu pai está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? E disse-me o rei: ei, querida, quando eu e você se dispusemos a fazer o que os livros dos evangelhos nos ensinam, que os livros dos profetas menores nos ensinam, que os livros dos profetas maiores, que os livros do Novo e do Antigo Testamento, buscar-me-eis e me achareis, quando buscar de todo o vosso coração, diz o Senhor, Isaías. Ou então, quando você entra para o teu quarto, fecha a tua porta, ora-me em oculto e eu ouvirei. Olha só, a ligação e a intimidade que Neemias tinha. E disse o rei: o que me pedes agora? Verso 4. Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro do meu pai, para que eu reedifique. Verso 6, então o rei estando a rainha sentada junto, me disse: quanto durará a tua ausência e quando voltarás? Aprove o rei me enviar, me marquei certo prazo. E ainda disse o rei: se ao rei parece bem, deem-se cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Verso 8. E como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidade, do templo, para os muros da cidade, para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mais deu, porque a mão do meu Deus era comigo. Gente, o rei só não deu dispensação para ele, o rei deu tudo para o cara. Madeira, está liberado, manda a carta agora. Construção,
E o que eu vejo, que quando a gente pede a Deus algo, Deus dá além do que a gente possa imaginar. Deus faz além do que eu possa pensar e você possa pensar. Só que depende de nós agirmos antes da situação acontecer. Ah, Leandro, eu estou achando que a juventude está meio assim. Ah, Leandro, tem alguns jovens que estão... Você vai esperar o desânimo dos jovens? Você vai esperar alguns jovens de repente sair ou não voltar? Ou você vai começar a se lamentar, chorar e estar alguns dias jejuando por essa juventude para o tempo bem próximo, ou o futuro bem próximo já não está mais aqui. Estava na nave lá embaixo adorando o Senhor com mais de 500 jovens. Ué, meu irmão, eu tenho fé, tu tem fé? Tá nessa comigo? Vai vir junto? Então vamos, que vai lotar. Mas só que depende de nós. Não, mas isso aí a liderança tem que fazer. Não, isso aí é os pastores que tem que orar. Não, quem tem que jejuar é o Leandro. Quem tem que jejuar é os pastores. Ei, meu irmão, nós temos que jejuar por eles também. Porque a carga deles é muito maior do que a nossa. Não, quem tem que fazer isso é um grupo de intercessão da igreja. Eles que têm que se reunir e fogo nos céus. E o que adianta a intercessão estar com fogo no céu se o restante da membresia não está na mesma visão? Porque a Bíblia fala que é mais e bem melhor 2 do que 1. A corda vai ser difícil de arrebentar, queridão. Ou a gente vai entrar nessa ou não vamos entrar. E eu creio que a visão aqui é a gente entrar. Porque Neemias está nos ensinando hoje. Orar, se lamentar e jejuar. E para eu encerrar, capítulo 6, que eu vou te dar o último versículo. O que eu não posso esperar para amanhã, eu faço evitar uma tragédia hoje. Olha o que ele falou. Verso 15 de Neemias 6. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês. Quanto tempo que demorou para retificar? 25 dias. Para para mim no instante. Às vezes a gente quer orar um negócio e quer que na semana que vem já esteja lotada a juventude. Às vezes já queremos que na semana que vem a porta de emprego esteja aberta. Já queremos que na semana que vem faça concurso esse ano, já quer passar na semana que vem. Ei, meu irmão, se você não passar nesse concurso hoje, tenta de novo, mas você vai passar uma hora. Porque se você, é sério, porque se você passar no concurso agora, você pode se estragar. Que isso, Érico? É porque você não pode estar preparado para ouvir o que vai acontecer lá dentro ainda. Que Deus sabe todas as coisas. Porque Deus sabe todas as coisas. Eu antes de entrar para o estado, eu tentei 4 vezes. E quando eu entrei, que chegou ao ponto que eu vi uma coisa que eu não queria, eu tive que sair. Porque se eu entro antes, eu iria me estragar. Então, queridos, não reclama com Deus se não conseguiu. Continue se lamentando, chorando e orando, jejuando, e Deus vai te dar vitória. Mas a gente não pode orar agora e já achar que o negócio é para amanhã. 25 dias. E sucedeu, verso 16, que ouvindo todos os inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram, ei querido, eu falei porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos esta obra. De repente a faculdade vai reconhecer que foi por causa da intervenção de Deus que a faculdade está muito melhor. É porque a empresa vai reconhecer que foi por intervenção de Deus que a empresa está vendendo mais. É porque a sua casa vão reconhecer que foi por intervenção de Deus que o seu pai se converteu. Orar, se lamentar e jejuar, e Deus é conosco. Amém? Grupo de louvor, pode dar um pulinho para cá. Igreja, pode fechar sua Bíblia. Eu quero que você saia daqui, não com uma pregação, mas você saia daqui com uma mensagem de que eu e você, que todos nós temos condição de reedificar algo.